A Aston Martin lançou uma informação que surpreendeu absolutamente todo mundo. E não estou me referindo a boatos espalhados por aí ou suposições de comentaristas especializados. Estou falando de uma afirmação oficial, feita diretamente por Mike Crack, o responsável por comandar a equipe durante os fins de semana de corrida. De acordo com ele, a Aston Martin já possui, neste momento, conhecimento sobre quais traçados vão beneficiar o carro de 2026 e quais apresentarão maiores desafios. Exatamente isso. A escuderia garante ter uma compreensão precisa do que aguardar de uma temporada que sequer começou. Porém, calma. Antes de você concluir que isso representa motivo para celebração ou preocupação, preciso explicar o que sustenta essa confiança. Porque a situação é bem mais elaborada do que aparenta e pode transformar completamente sua percepção sobre a Aston Martin a partir de agora. O panorama que se configura para 2026 é, sem qualquer exagero, o mais transformador que a Fórmula 1 experimentou em muitas décadas. Não estamos tratando de modificações pontuais ou alterações superficiais. Estamos tratando de uma reestruturação total e abrangente. Novo chassi, nova unidade de potência, novas diretrizes aerodinâmicas. A fase do efeito solo, que predominou nos últimos anos, ficou definitivamente para trás. Agora, a atenção está voltada para as asas ativas e um crescimento expressivo da potência elétrica. Trata-se de uma mudança tão profunda que nenhuma escuderia, absolutamente nenhuma das 11 que vão iniciar a primeira prova, sabe exatamente onde vai se posicionar na hierarquia. E é precisamente nesse cenário de incerteza generalizada que a afirmação de Crack ganha relevância. Ele reconheceu que a equipe ainda desconhece sua colocação no pelotão, mas assegurou que já existe uma percepção clara de quais circuitos serão mais propícios ao conceito aerodinâmico que criaram. Isso não é trivial. Na realidade, é um indicativo de maturidade técnica que poucos esperavam de uma escuderia que, até recentemente, oscilava no meio do grid. E aqui o assunto começa a ficar fascinante, porque a Aston Martin não alcançou esse estágio por coincidência. Nos últimos anos, a equipe investiu massivamente. Massivamente mesmo. Nova sede, novo túnel de vento, contratações de alto nível. E quando menciono alto nível, estou mencionando Adrian Newey. Sim, o lendário engenheiro que contribuiu para erguer impérios na Williams, na McLaren e na Red Bull, agora está desenvolvendo o carro de 2026 da Aston Martin. Junto dele, Enrico Cardilli, ex-Ferrari, assumiu a função de diretor técnico. E como se não fosse suficiente, a escuderia vai estrear os motores de fábrica da Honda, encerrando definitivamente a fase dos propulsores Mercedes. Tudo isso combinado gera uma mistura que, teoricamente, é explosiva. E muitos no paddock já indicam a Aston Martin como a grande surpresa da próxima temporada. Mas será que essa animação é fundamentada? Ou estamos presenciando mais uma ilusão prestes a desmoronar? Fontes bem informadas dentro do paddock recomendam prudência. E as razões são bastante palpáveis. Apesar de todos os aportes financeiros, a Aston Martin ainda é uma escuderia em pleno desenvolvimento. Muitos dos novos contratados ainda estão se adaptando à nova realidade. Os processos internos ainda não estão completamente estabelecidos. Adrian Newey, por exemplo, chegou há pouco tempo e ainda está no meio do processo de adaptação. Enrico Cardilli também está se familiarizando com a nova estrutura. O novo túnel de vento, embora moderno e sofisticado, ainda precisa demonstrar sua eficiência em correlação com as informações reais de pista. E a parceria com a Honda, ainda que promissora, permanece uma incógnita. Nenhuma das partes possui histórico recente de colaboração mútua. Isso significa que, mesmo com todas as peças aparentemente posicionadas,
o conjunto ainda não opera em capacidade máxima. E essa é uma diferença enorme quando falamos de Fórmula 1, porque nessa categoria, possuir os ingredientes corretos não assegura o resultado perfeito. O segredo reside na execução, e é exatamente sobre execução que Mike Krack mais enfatizou em sua declaração. Ele evidenciou que, em 2026, os detalhes vão determinar absolutamente tudo. Segundo ele, as diferenças entre as equipes permanecem muito reduzidas, e isso indica que uma pequena oscilação de ritmo pode significar várias posições no grid. Estar no centro do pelotão intermediário ou à frente dele pode ser a diferença entre pontuar regularmente ou retornar de mãos vazias. Krack foi categórico. A equipe sabe que não vai dominar em todos os traçados, mas também sabe onde pode se destacar. E a meta é extrair o máximo mesmo nos fins de semana mais complicados. Essa mentalidade de aprimoramento constante e gestão inteligente das expectativas pode ser precisamente o que a Aston Martin necessita para surpreender. Ou pode ser um indicativo de que a escuderia já está se preparando para justificar resultados medianos. Tudo depende de como as coisas vão se desenvolver quando as luzes se apagarem na primeira prova da temporada. O que sabemos, com absoluta certeza, é que a Aston Martin está apostando alto. Os investimentos são concretos, os nomes são de peso. A estrutura está sendo construída com ambição de longo prazo. Porém, a Fórmula 1 é implacável. Não tolera promessas vazias, não respeita currículos e não aguarda ninguém. A temporada de 2026 vai representar uma prova de fogo para todos, para as escuderias tradicionais que precisam demonstrar que ainda sabem vencer, para as novas forças que desejam se consolidar e para projetos ambiciosos como o da Aston Martin, que precisam evidenciar que todo esse alvoroço não é apenas marketing. A afirmação de Krack é um primeiro passo, um sinal de que existe planejamento, de que existe consciência das próprias forças e limitações. Mas declarações não vencem corridas. Carros vencem. Pilotos vencem. Equipes bem sincronizadas vencem. E a Aston Martin ainda precisa demonstrar que é tudo isso. A realidade é que estamos diante de uma das temporadas mais imprevisíveis da história recente da Fórmula 1. As novas regras vão desorganizar completamente a ordem estabelecida. Equipes que dominaram podem declinar. Equipes que sofreram podem renascer. E no meio dessa turbulência toda, a Aston Martin surge com um discurso de confiança calculada. Não é arrogância. Não é desespero. É algo intermediário. Uma aposta fundamentada, baseada em dados e simulações, mas ainda cercada de incertezas. Se vai funcionar, apenas o tempo revelará. Mas uma coisa é certa. Vai ser muito interessante acompanhar essa história se desenrolando. E você? Qual sua opinião? A Aston Martin possui condições reais de disputar na frente? Ou vai ser mais uma temporada de promessas não realizadas? Deixe seu ponto de vista nos comentários. Se gostou do vídeo, já sabe, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.